Oi, pessoal. A gente vai continuar a falar sobre o capítulo 62 de Lucas. Você está num canal aqui de Códigos Sagrados de Escritura. A gente cada vez mais vai mostrar que como uma escritura ela é rica através dos seus códigos. Então, a gente tem aqui, a partir de agora, uma nova parte do versículo que conta assim: trouxeram-se também criancinhas para que elas tocassem. Vindo isso, os discípulos as repreendiam. Então, cada trecho, dentro da Escritura é complementar do outro. Então, um trecho fala sobre pecadores, dois homens estavam subindo ao templo para orar, e um era fariseu, outro publicano, mas os dois eram pecadores, no fundo. Daí está mostrando antes do pecado, de certa forma, que são as crianças. E é interessante esse trecho, que quando a gente fala de criança, a gente pode substituir sempre a palavra criança, também em outras escrituras, pela palavra menino. Então, quando Jesus vai nascer, ele é chamado menino Jesus, quer dizer, o menino, a criança ainda é sem o pecado, ele não conhece ainda a malícia e etc. E é interessante que a palavra menino, que é muito usado como menino Jesus, se a gente for pegar o cálculo dela, a calculadora, e buscar o valor numérico de menino, é exatamente o mesmo valor de puro. Então, na realidade, a partir do pecador começa o seu processo de purificação. Mas se a gente não tivesse pecado, a gente permaneceria puro como uma criança e a gente já estaria no reino dos céus. Então vai estar escrito isso: trouxeram também criancinhas para que eles as tocassem. E esse trecho é interessante porque a palavra tocassem, a gente vai aparecer em outros trechos da Escritura, como aparece nesse aplicativo. E aí, a gente está nesse aplicativo e pegou a palavra tocou, do verbo tocassem. O que aparece na palavra tocou? Tocou os olhos, seja feito segundo a fé, segundo a sua fé. Tocou os olhos, imediatamente recuperaram a vista. Então, na realidade, tocar na pureza é a nossa cura. Se a gente toca, volta a ser puro. Se a gente toca em Jesus, como a gente vai ver, a gente voltava a ser puro. Porque está escrito, quero-se limpo, e ele tocou a mão, ele voltou a ser limpo da lepra. E aquela história da mulher também está aqui, tem um versículo específico muito claro disso. Logo, Jesus percebendo a si mesmo que dele saía esse poder em outras versões, está escrito que saía virtude. Então, quem tocasse em Jesus, saía a virtude dele. Ele diz, quem tocou as minhas vestes? Então, tocar é um sentido de pureza na Bíblia. A pessoa se purificava através do toque nas virtudes que saíam de Jesus. Então, a gente pode substituir esse versículo, em vez de pensar só na palavra Jesus, a gente pode trocar pela palavra sabedoria e Jesus, e tocou. Se a gente brincar de joguinho da memória, pela numerologia ordinal, as cartas aqui dão a mesma: tocou, Jesus e sabedoria. E é interessante que a palavra cura tem exatamente os números de Jesus trocado a ordem, 47 e 74. E amor acontece exatamente a mesma coisa. Então, se a gente toca na virtude, aqui outra palavra que eu coloquei, se a gente toca na virtude, a gente sai curado. Se a gente toca na pureza, a gente sai curado. Então, a nossa cura é a falta de pureza e etc. É isso que nos leva a ser pecador. Então, esse é um assunto também explanado nesse capítulo 62, E super importante, porque está escrito que o reino dos céus, é daqueles que parecem com elas, com as crianças, com os meninos e assim por diante. E esse trecho, em verdade,
quem não receber o reino dos céus como uma criança, nele não entrará. Então, esse trecho é usado completamente também no batismo da água, porque a água é o sinal da purificação. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, quando vê um erro e etc., é querer se limpar até voltar a ter o sentimento de criança, até voltar a ter a pureza. E esse assunto é muito bem explanado nesses 3 versículos aqui, né, 18, 15 a 17. Depois a gente pode procurar outros trechos da Escritura também que vão mostrar um complemento disso. Mas agora vamos para outro assunto, que é um homem então perguntou a Jesus: Bom mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Ali era pecador, aí ele se arrependia do seu pecado, aqui ele voltava a ser criança, e agora um homem de posição, quer dizer, um homem que tinha bastante posição social, riqueza material e etc., ele chama Jesus de bom mestre. E que devo fazer para possuir a vida eterna? É interessante que a palavra vida eterna, eu já fiz isso, talvez não lembro aqui, meus alunos sabem disso. É interessante que a palavra vida eterna ela tem o mesmo valor de virtudes. Então, coloca-se aqui dessa forma muito interessante que a pureza é a primeira coisa que permite você a pensar em vida eterna. Dentro de todas as virtudes, desde o início, se a gente for pensar, a pureza que permite a pessoa ir para o resto. Então, é a criança que permite a gente subir para os outros níveis de evolução. Primeiro é a pureza. E aí eu estou curado daquela malícia, daquela maldade. E é nesse exato momento que eu estou curado disso, que eu voltei a ser puro, agora sim pode-se falar dos mandamentos. E essa é exatamente a sequência que vai estar aqui. A gente vai ver agora ele falar dos mandamentos. Primeiro ele responde, registro, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Então é muito interessante a humildade de Jesus, né? Jesus não diz que ele é bom, ele diz que Deus é bom. E é isso que falta para as pessoas entenderem a santidade de uma escritura. Em nenhum momento Jesus está falando eu sou bom, eu sou melhor e etc. Não, ele é um representante de Deus que está dizendo que ele faz a vontade de Deus e por isso que a gente deveria seguir ele como um mestre, como um mensageiro. E aí ele vai colocar, conhece os mandamentos. Você percebe que esses mandamentos são de adulto: não cometerá adultério, não matarás, não furtarás e não declarará falso testemunho, honra pai e mãe, e assim por diante. Quer dizer, aqui todo o capítulo 18 está em ordem. Ele está falando agora dos 10 mandamentos, e ele cita aqui 4 mandamentos dos 10 mandamentos. Isso é super interessante porque a gente quer mostrar código sagrado e a perfeição da gematria tem exatamente o valor dos 10 mandamentos, esse capítulo. A gematria normal, né? A gente está no capítulo 62, contando desde o início da Bíblia, né? A gente, então, encontra aqui o número 62, que é exatamente o mesmo valor de verbo. Então, quando Jesus diz assim, olha, você quer entrar no reino de Deus, você quer possuir a vida eterna, segue os mandamentos divinos, busca seguir esses mandamentos divinos e etc. E é interessante também que ele, colocando esse conceito, ele coloca-se confiante. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Então, ele tinha esse mérito carnal,
ter cumprido isso na carne, não tinha matado, não tinha roubado, não tinha adulterado, e dizia que também não declarava falso testemunho. Aí Jesus falou, olha, esta palavra te falta uma coisa, vende tudo o que tem e dá aos pobres, terá um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Aqui Jesus está se colocando como verbo divino e etc. Quando Jesus se coloca como verbo divino, como a palavra de Deus e assim por diante, é interessante que ele diz, né? Dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Esse vende tudo que tens, na realidade é bem complexo, não vou entrar nesse conceito, vou deixar vocês estudarem a Bíblia, mas isso é interpretativo e por isso que a gente tem a gemátria, as palavras, os conceitos, né? Mas é uma coisa muito nítida que para a gente cumprir a vontade de Deus e para a gente passar de um nível para o outro, entra um nível de caridade, entra um nível de dar aos pobres, né? E terá um tesouro no céu e vem segue. Então, toda pessoa que começa a cumprir mandamentos verdadeiramente vai perceber a dificuldade de cumprir eles em outro nível e vai sentir, então, uma outra forma de evoluir, que é a mais simples, que é ajudando o próximo, que é fazendo bem, que é cuidado do próximo. E para isso, infelizmente, você vai ter que ter tempo para isso. Como é que eu vou, eu ganhando uma fortuna, trabalhando, não tendo tempo, não tendo acesso a tempo, cuidar dos pobres? Né? Então, olha, você tem muitas propriedades. Como você tem muitas propriedades, como é que você vai conseguir entrar no reino de Deus? Né? Isso é o que a gente tem que meditar. Para a gente conseguir, né, passar de um estágio para outro de evolução espiritual, a gente tem que ter um tempo para se comprometer com essa bondade. E para isso a gente não pode estar mergulhado em outras coisas. A gente vai ter que passar por isso. Claro, esse é um versículo bem difícil. Eu encerro por aqui com essa palavra: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Por quê? Porque no caso dele está escrito, ele era muito rico, ele tinha muito dinheiro. E aí está escrito como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Isso aqui é interpretado de uma forma bem clara, né? Ou você vai ter essa disponibilidade, usar teus bens materiais, usar tudo que você tem para entrar no reino de Deus, ou vai ser muito difícil você entrar nesse reino de Deus. E como as pessoas têm muitas coisas, estão apegadas àquilo, apegado à matéria, ela não entra no reino de Deus. Dá para a gente ver isso pelos valores numéricos? Também dá, né? Porque a palavra rico, ela tem o valor de 45, naquele joguinho de memória que a gente está aprendendo a fazer com a numerologia, e a gente vai ver que vida eterna também tem o valor de 45. Então, como é que eu vou entrar na vida eterna sendo rico para Deus? Sendo rico cumprindo os seus mandamentos, sendo rico, sendo justo, sendo rico, sendo bom. Esse capítulo todo dá as dicas para nós o que a gente precisa. Gratidão e continuaremos com novos ensinamentos baseados na gemátria bíblica e seus códigos sagrados.